10. Segundo Reis 5, de 1 a 10. E também Lucas 18, de 1 a 8. Os irmãos podem estar assentados mesmo. Primeira leitura, segundo Reis 5, de 1 a 10. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã no tema: não desista. Talvez os irmãos fiquem pensando que tem a ver os textos lidos com o tema. Os irmãos vão entender daqui a pouco o porquê disso. Não desista. Nós estamos vivendo a campanha de missões e o tema de missões esse ano é leve esperança. Para levarmos esperança, precisamos ter esperança. E para termos esperança, nós precisamos lutar contra tudo que nos tem acontecido. Por isso, não desista.
E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu sei que a resposta será positiva. Você tem sonhos? Amém? Amém? Todos nós temos sonhos. Já li certa vez que quando não temos mais sonhos, estamos prontinhos para morrermos. Então a nossa vida é de sonhos. Sonhamos, conquistamos, lutamos, sonhamos. Devemos sonhar. Quero fazer uma outra pergunta. Você tem colocado os seus sonhos diante de Deus? Pense nisso. Podemos ter sonhos, e temos, mas precisamos colocá-los diante do Senhor. Há uma música que diz assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E eu sei que o que mais existe, o que mais tem ao nosso redor, são pessoas que tentam matar os nossos sonhos. São pessoas que nos tiram o estímulo, nos tiram a força, nos tiram o entusiasmo. Muitas vezes querem colocar a nossa fé em risco com coisas que nos falam. Não podemos dar ouvidos a essas coisas. A última palavra do Senhor, e nós temos que estar ligados no Senhor e ouvir o Senhor. Não deixe os seus sonhos morrerem. Sonhe, sonhe e apresente cada sonho diante do Senhor. Jó, capítulo 19, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa deve ser a nossa fé, a nossa esperança de que o nosso Redentor vive e está pronto a realizar cada sonho no seu tempo, na sua hora, no momento exato. Deus faz isso. Eu li um testemunho, uma revista de uma senhora chamada Maria, Dona Maria, e essa senhora, ela é membro da Igreja Metodista em São Paulo, e apenas dizia o seguinte no seu testemunho: 54 anos da minha vida não esmoreci na luta pela minha igreja. Essa mulher tinha uma igreja com algumas dificuldades, alguns problemas, e ela disse que durante 54 anos ela lutou pela sua igreja, e Deus honrou, e Deus abençoou, e aquela igreja prosperou, e aquela igreja se tornou a igreja que ela havia apresentado para Deus como ela gostaria que fosse, e certamente como Deus gostaria que fosse. Ainda, o atleta, o escalador de montanhas, o pesquisador, são pessoas que nunca desistem. O pesquisador, ele pesquisa até chegar ao seu objetivo, até encontrar aquilo que ele está buscando. O atleta, ele luta pelo alvo, pela conquista, e ele não desiste. Ele pode perder uma luta, uma etapa agora, um jogo agora, mas amanhã ele está lá tentando novamente. Ele não desiste. Precisamos lutar pelos nossos sonhos. Nós vamos considerar nesta manhã 3 razões por que não devemos desistir. Primeira, não desista, persevere. O que é perseverança? O dicionário é muito legal porque ele nos dá uma visão maior, nos dá o significado. Às vezes uma palavra que a gente fala o tempo todo, mas a gente não compreende o que ela significa. E perseverança é isso. É conservar-se firme e constante. Perseverança é continuar, é perdurar, é permanecer sem mudar, sem variar de intento. Ou seja, eu apresentei a Deus o meu sonho, eu apresentei a Deus o meu pedido, e eu preciso perseverar até Deus me ouvir e me abençoar e realizar o desejo do meu coração. Continue sonhando,
continue esperando no Senhor. Alguns exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que perseveraram, de perseverança. A mulher cananeia, Mateus 15, de 21 a 25. Essa mulher insistiu, sua filha estava possessa, e aí ela foi até Jesus, e ela insiste, e ela persevera até Jesus libertar a sua filha. Bartimeu, cego de Jericó, ele também perseverou. Ele estava ouvindo e vendo Jesus e uma grande multidão, e ele clamava por Jesus, e as pessoas diziam: pare de incomodar o mestre, não faça isso. Se fosse outro, desistia, mas ele insistiu, e clamava, e gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí Jesus honra a sua perseverança e diz: olha, você será curado. E ele faz lodo, passa nas suas vidas com cuspe a terra, e aquele homem passa a ver. Deus o curou mediante a sua perseverança. A mulher que sofria de hemorragia, 12 anos, ela não desistiu. 12 anos lutando para que fosse curada. Gastou o que tinha e o que não tinha, com médicos, especialistas, com tudo que tem direito, e nada acontecia. Aí ela ouviu falar de Jesus, e ela então vai ao encontro de Jesus, e ela simplesmente toca nas vestes de Jesus. A sua insistência, a sua perseverança, depois de 12 anos, ela tem cura. A Bíblia nos ensina, irmãos, a perseverarmos. Lucas 18, 1. Quando nós lemos aqui a parábola do juiz iníquo, ela começa dizendo: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema do seu sonho, ore. Ore, persevere na oração, e Deus certamente o atenderá. Ele é fiel, e Ele atende-nos sempre, e sempre tem uma resposta para nós. Romanos 12, 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Olha que coisa maravilhosa, nos alegrarmos na esperança que é Cristo, sermos pacientes nas tribulações. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, seja paciente, aguarde o agir de Deus, não murmure, não reclame, mas adore a Deus, mesmo que na tribulação. E na oração, persevere, orando, clamando a Deus. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que for fiel, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você tem perseverado diante dos problemas que você tem enfrentado? Você tem perseverado diante dos seus sonhos? Não desista, meu irmão. Persevere. Não vamos desistir, vamos perseverar. Nós temos uma palavra que diz assim, o texto diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem se atemorize. Nada
que ouvirmos nada que nos acontece devem tirar nossa paz, porque o Senhor está conosco. Ele vai à frente e Ele nos dará a vitória. Em segundo lugar, porque não devemos desistir. Não desista. O que fez a promessa é fiel. O que fez a promessa é fiel. A promessa que a palavra de Deus nos mostra, nos garante, não são promessas feitas por homens, por qualquer um. São promessas feitas pelo Senhor. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Em Hebreus 10:23 nós temos o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus nunca falha. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus nunca falha. Deus não falha, meus irmãos. Deus não falha mesmo. Ele não falhou com Abraão. Ele não falhou com Moisés. Ele não falhou com Davi. E Ele não falhou com Paulo em toda a sua caminhada cristã. A gente vê esses personagens da Bíblia, homens de Deus, que tiveram lutas, que tiveram provações, que passaram por problemas talvez piores do que nós passamos hoje. E eles não desistiram, eles continuaram firmes, e Deus não falhou com esses homens. Deus deu vitória a Abraão, Deus deu vitória a Moisés, Deus deu vitória a Davi, deu vitória a Paulo, deu vitória a Ana, a tantas outras pessoas. Deus fora fiel. Deus não falha. A corda ela pode esticar, mas jamais vai arrebentar-se. Podemos passar por qualquer situação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Deus não brinca. Deus leva as coisas muito a sério. Jeremias 1,12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É seriedade de Deus, é fidelidade de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele não se esquece. Deus tem uma excelente memória. Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. E quando a gente vê o agir de Deus acontecendo, a gente diz assim: glória a Deus, veio na hora certa. Quando a gente pensa que não tem mais nenhuma solução, quando a gente pensa em desistir, a palavra de Deus diz: não desista, fique firme, porque a vitória vem. Não desista, meu irmão. Deus é fiel e não falha nunca. Terceiro lugar, porque devemos não desistir. Não desista. A vitória está chegando. Não desista. A vitória está chegando. Fale para quem está do seu lado: não desista. A vitória está chegando. Hebreus 10:37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. A minha vitória, a sua vitória está chegando. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas eu devo viver cada dia na expectativa de que a minha vitória está chegando. Não perca a luta no 12º round. Não perca o jogo no último minuto do segundo tempo. Não perca a corrida.
na última volta. Os irmãos devem lembrar-se de um vídeo, uma corredora, um atleta, que começou a correr e já não aguentava mais. E ela já estava com uma diferença muito grande das pessoas que estavam atrás dela. E ela começou a se sentir mal e quase não conseguia mais. E ela foi quase que caindo, e ela consegue a linha de chegada, cruzar a linha de chegada com êxito. E é assim que Deus quer de cada um de nós. Não desistirmos, porque a nossa vitória está próxima, está chegando. Vamos imaginar a cena. Naamã saiu do seu país, Síria, foi até Samaria, em Israel, buscando a cura para o seu corpo. E por muito pouco, quase que Naamã perdeu a bênção. Se não fosse a insistência dos seus oficiais. Segundo Reis, Segundo Reis 5, 10, 14 diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todos as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai te houvesse dito do profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quase Naamã perde a bênção. Se indignou, tantos rios de águas limpas. O profeta manda que ele se mergulhe no rio mais sujo. E ele, por ser quem era, não queria se submeter a isso. Indignou-se. Mas Deus manda homens, manda pessoas para abençoar a vida de Naamã. E ele então é convencido a ir e lavar-se no Jordão. E aí a sua lepra é totalmente dissipada. E o seu corpo, a sua carne, como de uma criança. Deus curou, porque Naamã insistiu, porque alguém abençoou a sua vida para que ele insistisse, e porque ele sabia, ouvindo aqueles homens, que a vitória dele estava próxima. Quantos já têm a vitória praticamente assegurada? Tão pouco não levantam a taça. Muitas vezes nós desistimos quando estamos quase lá. Achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Deus não está nem aí para a gente. Achamos que Deus está demorando muito em nos atender. E aí a gente desiste. De repente a nossa vitória seria uma hora depois. Não desista nunca. Lute até o fim e levante a taça da vitória em nome de Jesus. A nossa vitória está próxima. Ela está chegando. Concluo a minha palavra nessa manhã dizendo o seguinte: há uma música que diz assim: há momentos que na vida
pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos assim de verdade, em que a gente pensa em desistir. Mas nesta manhã nós somos desafiados a não desistirmos. Nós somos desafiados a lutarmos. Lutarmos pelo nosso casamento. Lutarmos pelo nosso curso. Lutarmos pela nossa saúde. Lutarmos pelos nossos filhos. Lutarmos pelos nossos ideais. Lutarmos pelos nossos alvos. Lutarmos pelos nossos sonhos. Lutarmos pela nossa igreja, a casa do Senhor. Temos razões de sobra para isso. A Bíblia nos ensina a perseverarmos. O nosso Deus é fiel e não falha, e a vitória está chegando. Não desista, meu irmão. Não jogue a toalha. Deus tem a bênção em suas mãos para entregar a você, para entregar a nós. Não temas. Segue adiante e não olhe para trás. Não desista. Não desista. Que Deus nos abençoe. Amém?